Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a disputa na Comissão Interamericana de Direitos Humanos que está acontecendo agora e que pode dar pela primeira vez em muitos anos vantagem para a direita lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá? A CIDH, vocês lembram do caso do Vaca, né? O cara que teve aqui para investigar o Alexandre de Moraes e acabou que até hoje não saiu o relatório dele, né? Evidentemente que ele ia fazer isso porque ele sabe que não tem como fazer um relatório elogioso à esquerda no Brasil, teria que ser um relatório crítico à esquerda no Brasil, porém, evidentemente isso seria uma coisa que ruim, né? Então ele está segurando o relatório, não publica relatório nenhum. Talvez com a maioria de direita agora na CIDH, a coisa mude de figura. Vamos entender esse caso aqui, porque essa oportunidade a gente não esperava, tá? Isso aí já é, mais uma vez, movimentação do Trump com relação à CIDH, com relação à OEA. Essa notícia foi sugerida por Papa Leão XV, Quebrangulense e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão importante porque ele não tem poder normativo, tá? Ele não pode mandar país nenhum a fazer nada, mas ele é um órgão internacional das Américas e ele pode sim propor punições a países em algumas situações, tá? Mas principalmente ele pode embasar soluções de países. Então, por exemplo, os Estados Unidos sancionou o Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Até aqui ele não foi acompanhado por outros países. É comum ele ser acompanhado por outros países. Mas por quê? Porque o pessoal está vendo como uma decisão exclusiva do Trump. Uma decisão do CIDH de reconhecer a quebra de direitos humanos pelo Alexandre de Moraes, isso poderia, de fato, favorecer esse processo, poderia tornar essa busca por justiça no quesito Alexandre de Moraes uma coisa mais relevante, uma coisa mais fácil, né? E o problema qual que é? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela é dominada pela extrema esquerda há muito tempo, né? É lógico que o Jamil Chad diz que agora que a ultradireita avança por controle no órgão de direitos humanos, a ultradireita. Não, o problema é que ela está na ultra-esquerda. A gente quer trazê-la para o centro, não é ultradireita, não é centro, não é nem direita, na verdade, é centro. Aqui, ó. Uma manobra política e diplomática ameaça deixar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos sob o controle de movimentos ultraconservadores. É incrível, que as pessoas não conseguem falar movimento conservador, não conseguem falar direita. Para ele é ultradireita, ultra super mergazoide direita, não sei o que lá, né? Pela primeira vez em décadas de existência do Conselho Regional. Formada por 7 comissários, a entidade ligada à OEA pode ter uma composição inédita até então, com a maioria dos seus membros vindos de movimentos ligados à direita, não à extrema-direita, ou a grupos conservadores, né? Agora, o curioso é isso. Olha só o que ele fala aqui. Ó. A comissão teve um papel histórico no combate contra as ditaduras latino-americanas nas décadas de 60 e 70. E é verdade. Foi muito importante combater a ditadura dos milicos naquela época. Agora, a gente está vivendo a ditadura dos juízes, pô. Estamos vivendo a ditadura do Alexandre de Moraes. É importante o outro lado para continuar com o papel de defender os direitos humanos. Quem está violando os direitos humanos agora é o Alexandre de Moraes, é a esquerda, é esse golpe de merda aí dessa coligação PT-STF que dizem que está governando o país, né? Mais recentemente, sua voz na denúncia contra a violência policial, é lógico, pauta de esquerda. Ataques contra a democracia, de novo, pauta de esquerda. E aos direitos de grupos vulneráveis também foi importante. Mas, nos últimos 2 anos, o movimento conservador pela região passou a considerar a infiltração na entidade como um ato estratégico, inclusive para legitimar suas políticas em governos nacionais do hemisfério ocidental. Não, é um ato de desespero da direita. Por quê? Porque a esquerda está usando o poder institucional para suprimir a direita. A direita está crescendo na região, conquistou corações e mentes dos eleitores, portanto, as políticas deveriam gravitar em torno de temas da direita, não manter os temas da esquerda, como a esquerda insiste em manter, e com isso está criando uma ditadura no continente. O Alexandre de Moraes, o que está fazendo aqui no Brasil, é claramente uma ditadura, né? E aí o que aconteceu? Né? Já teve a reclamação do Trump que conseguiu colocar a Maria Payá, que é uma ativista cubana, como representante nesse Conselho Interamericano de Direitos Humanos. Ela é abertamente contra as ditaduras socialistas. Tem outros 2 membros desse conselho agora que também são de direita. E no final ainda teve o papo do esquerdista brasileiro, que era o Brasil queria emplacar, como é que era o nome do mané que o Brasil queria emplacar? Um esquerdista, uma esquerdista de extrema esquerda, Fábio de Sá e Silva.
era o esquerdista brasileiro que o Brasil queria emplacar. Não conseguiu emplacar, acabou indo do México. Aí eles dizem aqui, ó, um impasse marcou e aí acabou que o brasileiro desistiu para o mexicano. Não, o brasileiro não desistiu porra nenhuma. O brasileiro estava até o final na competição. Ele foi vencido pelo mexicano, felizmente. Por quê? Porque o mexicano, embora seja de esquerda também, é uma esquerda mais moderada, é mais de centro. Não é uma extrema esquerda como era o indicado pelo Lula, né? E aí agora o pessoal está preocupado porque o que aconteceu? Um dos outros indicados é o Arif Bulcan. Ele é da Guiana e ele é esquerdista. Ele é bem esquerdista. E aí, agora, o que está acontecendo? Vocês sabem que a Guiana ela tem um problema com a Venezuela. A Venezuela, do amigo do Lula, o Maduro, né, o amiguinho do Lula, a galera da turminha do Lula ali, o Maduro ameaçou invadir a Guiana. O Maduro ameaçou um monte de coisa lá. E aí, agora, o cara pediu renúncia, o cara renunciou. E aí o pessoal está preocupado porque, poxa, peraí, mas será que os Estados Unidos não está por trás disso? É possível que sim, mas é possível que seja a própria Guiana preocupada em não deixar a esquerda tomar controle da CIDH. Por que isso? Porque tá mais do que claro para todo mundo que o Lula e o Gustavo Petro são as duas forças no continente, e mais a Chimbal também no México, que estão mantendo o Maduro no poder, que estão lutando pelo Maduro, e lógico, quanto mais tempo o Maduro ficar no poder, pior é a situação para a Guiana, maior é a chance do Maduro tentar uma invasão na Guiana, alguma coisa assim, para tentar se manter politicamente viável por lá, né? Então, ou seja, essa história aqui de que a Guiana fez isso porque os Estados Unidos forçou, não tá muito explicado não. Isso aqui é o esquerdista reclamando, mas a verdade é essa. Em última análise, todo mundo sabe que o Maduro é ilegítimo, mas o Lula, o Gustavo Petro insistem em continuar dizendo que não pode interferir, que tem que... Vai fazer o quê para tirar o Maduro então? Como é que tira o Maduro então? Se ele perde a eleição e continua? Me explica, como é que funciona essa democracia do Maduro, que o povo quer outra pessoa, mas não pode? Por que a esquerda no Brasil e no México e na Colômbia falam desse jeito? Porque eles estão com o mesmo problema. Ninguém quer o Lula aqui no Brasil, ninguém quer o Gustavo Petro na Colômbia, ninguém quer a Chimbal no México. E eles estão com o mesmo dilema. Eles querem continuar no poder mesmo sem o apoio popular. É a democracia 2.0 do Alexandre de Moraes. A democracia desencantada. Como é que é o nome que eles usaram? Nem lembro mais como é que é o nome que eles usaram. É a democracia que não precisa mais do povo. O povo, quem decide é o Xandão. O Xandão que decide quem é a pessoa para governar o Brasil e pronto, né? Então, aqui, ó, entre os diplomatas, houve uma movimentação inicial de que isso poderia significar que o Brasil teria a oportunidade de botar o mané lá do Flávio Júnior Sais Silva, não sei que lá o nome do cara lá, botar o esquerdista de novo. Mas, porém, a Guiana indicou alguém, a Vidna Persaud. E as regras da OEA, se um membro renuncia de um país, o membro daquele país tem a preferência. Não é obrigatório não, tá? Mas o normal é que esse membro seja eleito, né? Que é visto como uma substituição, na verdade, dentro do mandato por outra pessoa do mesmo país. Só que, desculpa, o nome dela é Trichala Persaud, que é irmã da Vidna Persaud, que é atual ministra de temas sociais na Guiana e conservadora, defesa da família, tradição, cultura, não sei o que lá. Ou seja, nesse caso, hoje a direita já tem um 3-4, que já é uma força inédita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e agora vai ter 4-3. As coisas podem mudar muito rapidamente. Vocês lembram da denúncia que foi feita do Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos lá na OEA? A OEA pode finalmente se pronunciar sobre isso, né? Você lembra do relatório lá do Vaca, que teve aqui no Brasil, entrevistou um monte de gente, não saiu relatório nenhum? Por que não saiu relatório? Porque ele sabe que o que ele viu aqui é um absurdo. Só que se ele publicar esse relatório, ele vai estar prejudicando a esquerda. Como a maioria do pessoal no CIDH é de esquerda, ele fez a única coisa que ele podia fazer, que é ficar calado e não falar nada, né? Não tem como ele elogiar o Alexandre de Moraes, porque está mais do que óbvio que o Alexandre de Moraes está violando os direitos humanos aqui no Brasil, está violando o devido processo legal, o processo acusatório, está violando toda a justiça brasileira só para perseguir Bolsonaro. Mas isso ajuda a esquerda, então a esquerda não quer mexer nisso daí. O relatório não sai.
Talvez agora, com uma maioria de conselheiros de direita no CIDH, a coisa possa caminhar num sentido mais satisfatório. Pode ser que finalmente a CIDH defina de forma correta que o Alexandre de Moraes está violando os direitos humanos. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode aplicar multas no Brasil enquanto o Alexandre de Moraes for mantido como juiz da Suprema Corte. Sim, isso é possível. Por quê? Porque justamente ele está violando direitos humanos. O que a gente está vendo aqui é o checkmate sendo preparado contra o Alexandre de Moraes. Muito em breve isso vai ser colocado. É isso que a esquerda está apoiando, está apostando que não, mas a esquerda europeia, mas a esquerda americana, mas não sei o que lá. Não, meu amigo, vocês estão, o problema da esquerda é esse, eles estão na bolhazinha deles, na elite aristocrática socialista esquerdista, que nesses países todos de fato existe, tá? Essa elitezinha da esquerdista continua nesses países, mas no final das contas, eles não estão percebendo que eles não conquistam mais corações e mentes das pessoas. E mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, a maior parte da população está rejeitando essas políticas de esquerda, né? Então, eles estão confiando que os democratas vão ganhar a próxima eleição, e eu não sei se vão ganhar. Eles estão confiando que a esquerda vai se manter na Europa, e eu não sei por quanto tempo que a esquerda consegue se manter na Europa. Está cada vez mais difícil para eles lá. Então, essa é a situação. A esquerda aqui no Brasil apostou nisso e está vendo seu espaço diminuir. Achou que ia virar a esquerda na América Latina toda, desde que o Lula assumiu, só ganhou direita na América Latina, com exceção do Uruguai, que é café com leite, né? E o problema da esquerda é isso, porque eles continuam errando esse jogo. Eles continuam errando porque eles são uma minoria que estão numa bolha pequenininha e não se percebem na bolha. Já falei para vocês isso em outros vídeos. A gente que está aqui na direita, a gente que está nos libertários aqui, a gente está numa bolha também, está todo mundo em bolha, meu amigo. Pode ter certeza, você está numa bolha também. Não sei quem você é não, mas você está numa bolha também. Na internet, uma bolha de informação. Você tende a consumir pessoas que pensam parecido com você. Então você acaba ficando numa bolha com aquelas opiniões. Mas a verdade é que a direita, o centro, os libertários, o pessoal ainda recebe input da esquerda. Por quê? Porque a esquerda tem a mídia tradicional. Inevitavelmente a gente acaba tendo input da esquerda. Então você está numa bolha, mas você está consciente do que está acontecendo no mundo. A esquerda não, a esquerda está numa bolhazinha. E ela se recusa a assistir canais no YouTube, se recusa a assistir grupos de WhatsApp, se recusa a participar da discussão mais ampla na internet. Então ela está numa bolhazinha que ela acha que ela está no plano cartesiano das ideias, mas não está. Isso faz com que eles tomem cada vez mais decisões erradas, se afastem cada vez mais do óbvio, do que pensa a população como um todo, né? E o que está acontecendo aqui meu amigo, é ruim mesmo, é ruim para a esquerda isso daí, né? Ele está falando aqui, é lógico que ele espera que o pessoal faça alguma coisa, que chute para o alto as convenções e bote outra pessoa ao invés do delegado lá da delegada lá da Guiana, mas eu tenho certeza que o pessoal vai fazer a coisa correta. E hoje só sobrou para a esquerda aqui no Brasil, na América Latina, México, Colômbia e Brasil, e Colômbia e Brasil com muito pouca força, o México também com um monte de problemas, ou seja, não tem chance nenhuma. O pessoal está sendo varrido da política. Não é que a esquerda vai acabar, mas ela vai passar a ter a dimensão correta, que é uma pequena minoria muito rica, que é a favor do progressivismo e não tem o direito de determinar os futuros do país como um todo. Quem deve determinar o futuro do país não é a elite aristocrática, não é o Barroso que diz que vai civilizar o Brasil, né? Ele quer dizer que o brasileiro é incivilizado e tem que aprender a votar na esquerda, né? Não é essa elite que vai conseguir manter o poder, não. O povo vai tomar o poder. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.